Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Azul Marinho, um canal dedicado exclusivamente à segurança pública no âmbito municipal e a todas as guardas municipais do Brasil. Para iniciar o nosso episódio de hoje, vamos para as boas-vindas dos nossos amigos. Daniel Ramos. Então, queria agradecer aqui a presença do nosso convidado, certo? E pedir para não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Paulo Carvalho. Fala galera, tudo bom? Mais uma vez aí, tamo junto. Geraldo Rodrigues, mais uma vez aqui presente. E o nosso convidado especial de hoje é Paulo Roberto Batista de Oliveira. Ele é o chefe do escritório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro e é também o responsável técnico do programa com forças policiais e de segurança. Seja bem-vindo, Paulo Roberto. Vamos aproveitar e conhecer um pouco quem é Paulo Roberto. Faça aqui as suas boas-vindas aqui no nosso podcast e se apresente quem é Paulo Roberto, qual é a profissão, para que todos os guardas municipais possam conhecer hoje e sobre o que nós vamos falar, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Brasil. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Em meu nome e também ao nome do Alexandre Formissano, que é o nosso chefe de delegação, que está baseado lá em Brasília, né? Agradecemos essa oportunidade de poder conversar um pouco sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o nosso trabalho que estamos desenvolvendo, não só aqui no Brasil, mas especificamente aqui em Fortaleza. O senhor tem uma profissão. O senhor é hoje, conte aqui pra gente, quem é Paulo Roberto? Bom, Paulo Roberto é de Goiânia, né? Está prestes a completar 60 anos de idade, muito bem vividos, né? Eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação e mestrado em Direitos Fundamentais e atualmente estou tentando terminar um doutorado que deve ser uma alegria o dia que eu conseguir terminar esse doutorado, né? Mas eu também sou originário, né, da Polícia Militar do Distrito Federal. Sou coronel, né, veterano, a gente não usa mais a palavra de reserva, né, a gente usa veterano da Polícia Militar. Exerci diversas funções na polícia, né, a última dela fui subcomandante-geral da Polícia Militar, mas também fui secretário adjunto de Segurança Pública e secretário de Estado de Segurança Pública no Distrito Federal, ainda em serviço ativo, né. Eu também tive a oportunidade, né, durante a carreira de realizar diversos cursos. Eu creio que tem três cursos que eu gosto bastante, né? O curso de chefia, comando e lideranças é realizado no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna em Lisboa, Portugal. Eu acho um curso muito interessante, que te prepara para essas funções de comando, chefia e direção. E depois 2 cursos na Escola Superior de Guerra, que eu também entendo que é de uma grande valia, né? O curso superior de Inteligência Estratégica e o curso de autoestudo de política e estratégia. Então, são 2 cursos que preparam você para a alta gestão, para a alta administração. Essa escola ela é vinculada ao Ministério da Defesa e prepara a alta gestão, tanto das Forças Armadas e também da administração pública federal e local, para desenvolver tarefas bem interessantes, né? Tive também, durante 3 anos, praticamente, trabalhando em contexto de operações de paz das Nações Unidas, em El Salvador. Tive a oportunidade de trabalhar em El Salvador, mas também estive na Guatemala, no início da missão, estive também em Chiapas, no México, trabalhei também no Haiti e também na Colômbia, né? Então, esse é o Paulo Roberto. E hoje, trabalhando, né, no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em março, dia 5 de março do ano que vem, eu completo 5 anos de CICV. O currículo é extenso, viu? Coronel Paulo, vou chamar Coronel Roberto. Coronel Roberto. Sim, sem problema. Coronel Roberto, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? Um currículo excepcional, mostra aí uma experiência vasta em diversas frentes e eu penso que hoje, discutindo sobre a temática que a gente vai trazer, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para as guardas municipais e a relação que esse comitê tem com Fortaleza, vai ser um dos episódios que vai dar muita alegria e satisfação de fazê-lo, porque a nossa busca é pelo engrandecimento das guardas municipais no Brasil. E trocar essa experiência, ouvir um pouco do que o senhor vai falar para a gente é extremamente relevante. Vocês viram aqui, né, que o currículo já instiga aqui, né, muitas perguntas que a gente impressiona. E a gente vai começar, então, querendo saber o que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e qual é esse papel desse comitê no mundo e no Brasil.
para a gente poder saber por que o Comitê Internacional e fazer a relação dele já com Fortaleza, a experiência que a gente está tendo na Guarda Municipal de Fortaleza. Bom, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma organização internacional de caráter exclusivamente humanitário, né? E tem uma missão, que é proteger, né, proteger a vida, né, e a dignidade das pessoas em conflitos armados e outras situações de violência. Aí eu já faço uma pausa, né? Nessa pausa eu gostaria de dizer que primeiro, né, nos países que a nossa delegação cobre, que é Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, nós não temos conflitos armados. Nós temos outras situações de violência, né? Essa violência muitas vezes perpetuada por violência armada, né? É isso que a gente tem trabalhado. Nós temos um tripé também que é muito importante para nós, né, quando estamos trabalhando como CICV, né? É a questão da independência, da neutralidade e da imparcialidade, né? O CICV ele é neutro, né, nas suas posições, né? Não bandeia, né? Vamos traduzir bastante aí para aqueles que estão nos ouvindo, né? Não vamos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro. Estamos ali parados, observando e fazendo as nossas recomendações, essa parte de neutralidade. A imparcialidade, para nós também é muito importante, que nós vamos atender todos aqueles que precisam. Então, vamos atender a todos aqueles que precisam. Por isso nós temos essa questão da imparcialidade. E a independência é que nós não estamos vinculados a nenhum tipo de governo, né? Essa organização, ela não se vincula, eu sempre gosto de fazer um exemplo, né, devido ter trabalhado nas Nações Unidas. As Nações Unidas, ela é supranacional, ou seja, o Brasil tem cadeiras, tem cargos a serem exercidos nas Nações Unidas. Eu mesmo, com outros 14 policiais, integramos a operação de manutenção de paz em El Salvador, pelo governo brasileiro. Não CICV não, CICV é contrato, né? Mas nesse trabalho, né, de humanitário que nós realizamos sobre o mundo, nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte de um movimento, que chama-se Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, né? Esse movimento ele é composto de 3 elementos, que atuam de forma cinética, atuam em cooperação, mas são independentes, seja em questão de orçamento, seja em questão de carreira, seja em seu tipo de trabalho que ele executa em cada uma das áreas que está atuando. Eu vou começar pela Sociedade Nacional, né? Aqui no Brasil nós temos a Sociedade Nacional, chama-se Cruz Vermelha Brasileira. Aqui no Ceará nós tínhamos o quê? A Cruz Vermelha Brasileira, filial Fortaleza. Quem era o presidente aqui? O Júlio Caus, que hoje é o atual presidente da Cruz Vermelha Brasileira Nacional, né? Então a gente tem a Sociedade Nacional. A Sociedade Nacional ela faz um papel muito importante, né? E para ficar bem claro, né, fácil, né, dentre várias coisas que a Sociedade Nacional está atuando, vamos dizendo as questões de desastres, catástrofes. Agora mesmo a questão da pandemia, né? A Sociedade Nacional, a Cruz Vermelha Brasileira, atuou muito fortemente nessas questões. Então, isso é um trabalho da Cruz Vermelha Brasileira, Sociedade Nacional. Temos um segundo elemento, que é a Federação. A Federação ela faz a coordenação, né, das sociedades nacionais. E uma das características interessantes, por exemplo, nós tivemos aí um terremoto no Chile, por exemplo, né? De vez em quando acontece, né? Infelizmente lá no Chile, terremoto, com tsunami e tudo. A Cruz Vermelha chilena pode ser que não tenha capacidade operacional de responder a esse evento dessa magnitude. O que ela faz? Ela aciona a federação e a federação aciona o quê? A Cruz Vermelha Brasileira, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, e todos se deslocam para o Chile para apoiar quem? A Cruz Vermelha chilena. Okay? Então, temos aí então a Sociedade Nacional, temos a Federação e temos o comitê do qual, né, eu me orgulho muito de fazer parte hoje, né? O comitê ele é o guardião, né, do direito internacional humanitário, as 4 convenções de Genebra e os 3 protocolos facultativos ali que integram as convenções. E é interessante dizer que esse direito internacional humanitário, que também é conhecido como direito da guerra, né, o CICV tem uma atuação muito forte como guardião, né? E com isso ele atua em vários países do mundo, né? São mais de 80 países que têm atuação do comitê em áreas de conflito. Não é o caso brasileiro. Eu sempre gosto de frisar isso, que às vezes fala, você é do Comitê Internacional, teve agora aquela matéria do Fantástico, né, Voz da Guerra e tal, e apresentou muita questão da Ucrânia, apresentou o CICV trabalhando e tal, e aí alguns amigos falam, mas vocês... Não, calma aí. Uma coisa é, a vocação do CICV é uma de ajuda humanitária. Aonde? Em zonas de conflito armado. Lembrando que o conflito armado, dentro do direito internacional humanitário, tem 2 vertentes. Nós temos o conflito armado não internacional, que algumas pessoas chamam, né, de guerra civil, ou seja, um problema interno somente daquele país. E temos o conflito armado internacional, né, que envolve mais de um país. Então, temos as 2 características que estão
sob a guarda, né, sob o guarda-chuva do direito internacional humanitário. O CICV, no caso brasileiro, ele trabalha em outras situações de violência. Ou seja, nós não vivemos nenhuma questão de conflito armado não internacional e nem de conflito armado internacional aqui nesses 5 países da região que nós estamos trabalhando. Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Então esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. É muito interessante você poder levar essa assistência às pessoas, né? Aquelas que mais precisam, né? Isso vem muito a ver com a nossa independência, ou seja, vivemos de doações, né? Sejam elas de particulares ou de alguns governos que doam também para o CICV, e você organiza o seu orçamento para poder, então, prestar essa assistência, né? A partir de uma análise de populacional ali que a gente vai poder atuar ou não, né? Para a gente trabalha sempre com planejamento. Eu sempre digo que o CICV é bem interessante nessa parte de gestão, né? Nós nos reunimos em agosto, né? Os chefes de escritórios, né? Que é no meu caso, lá no Rio de Janeiro, o Mário, que a gente tem uma representação aqui em Fortaleza, que é o Mário, que é o chefe do escritório aqui. Reunimos o Vianney lá de Boa Vista, que trabalha em Boa Vista, né? E mais os chefes, né? Os coordenadores dos departamentos, que aí a gente tem um departamento que é onde eu estou vinculado, que eu sou responsável, que é o departamento de proteção, de prevenção, digo, o de proteção, que é o da Rita, que é responsável, o de comunicações, que é o da Sandra, e ainda temos a cooperação, né? E mais a parte logística. Reunimos todos e vamos discutir o nosso planejamento das ações que podem ser realizadas no ano seguinte, né? Então é uma coisa bem interessante verificar essa questão da gestão, né? Porque o que você planeja, você também separa a questão orçamentária, financeira e orçamentária tem que andar junto nesse planejamento. Então, você planeja isso tudo para poder executar lá em 2023. Esse planejamento todo que nós fazemos, ele é validado, né, por Genebra. Para isso, o Alexandre vai a Genebra com o planejamento e apresenta e submete isso à direção do comitê que fica em Genebra. Aprovado, volta, e aí sim a gente começa a trabalhar no ano que vem. Por sinal, tem várias ações previstas aqui em Fortaleza no ano seguinte. Então, é um trabalho bem longo. O comitê, né? O comitê ele iniciou lá na Suíça, né? Sim, em Genebra, né? Lá atrás, né? Isso, Henri Dunant, que é o fundador. Pronto. O senhor citou aí a questão de termos não só o CICV, não só o Comitê Internacional, mas temos aí outros movimentos também ligados a essa questão de reduzir as consequências humanitárias, né? Temos a Cruz Vermelha, temos o Movimento Crescente Vermelho, né? Todos são independentes, né? A minha pergunta todos os países que a Cruz Vermelha atua, também o CICV está junto ou não necessariamente? Por exemplo, nós temos hoje um país em guerra, né? Uma nação em guerra, que é a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, né? Então hoje o CICV está presente lá na Ucrânia, a Cruz Vermelha também. Então os dois trabalham em sinergia, em parceria. Sim, trabalhamos juntos, sim. Lembrando que todas as vezes que o CICV, mesmo estando no contexto de operações, né, ou seja, de conflito armado, né, seja conflito armado internacional ou conflito armado, a sociedade nacional também está presente, ela também se faz presente, né? Há uma atuação conjunta, né? Cada um no seu métier de trabalho, né? Mas há muita sinergia, muita coordenação desse trabalho, porque a ajuda humanitária tem que chegar, né? Sempre, aquele que mais precisa. Então, sempre há esse trabalho, esse movimento de coordenação entre eles. O que a gente sempre faz essa separação dentro do movimento é porque, às vezes, podem confundir o Comitê Internacional com a Cruz Vermelha, né? E quando você fala Cruz Vermelha, quem é do movimento fala, a Cruz Vermelha, ele pensa que você é a Sociedade Nacional, ou seja, a Cruz Vermelha Brasileira. Não, nós não somos a Cruz Vermelha Brasileira, nós somos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e também nos chamam também, né, de vez em quando, de Cruz Vermelha Internacional. Está valendo, né? Eu sempre disse, está valendo também, né? Só para saber que existem esses 3 elementos que compõem um movimento internacional, né, de ajuda. Todos estão ali no mesmo objetivo. Todos com o mesmo objetivo. Justamente nessa ajuda, levar ajuda humanitária. Né? E aí, antes da gente entrar nessa relação direta com a Guarda Municipal, o senhor falou aqui dois termos, e eu queria que o senhor desse uma clareada aqui nessa diferença aqui, inclusive para que todos os nossos colegas que estão assistindo possam compreender. O senhor falou conflito armado e violência armada, né? Há uma diferença de análise e de interpretação em contexto, que é o conflito armado, que é a violência armada,
que diferencia um do outro? Há uma grande diferença, né? E ele acaba direcionando o próprio trabalho. Isso aí você vê aqui, né? Aqui no Brasil. Vou falar mais especificamente do Brasil, né? E mais especificamente do programa, né? Do qual eu sou responsável. O chefe do programa é a Virgínia Caneda, ela está lá baseada em Brasília, né? Ela é a chefe do programa e eu sou o responsável técnico, ali ser o chefe do escritório no Rio de Janeiro. Bom, quando a gente está pensando em conflito armado, a gente está pensando de um marco jurídico. Que marco jurídico é esse? É o direito internacional humanitário, ou o direito da guerra, também chamado direito da guerra, né? Então, a gente olha, esse é o marco jurídico, né? Nesse marco jurídico tem a questão do uso da força. Isso tem que ser observado, né? Lembro a todos que ir à guerra não é proibido, desde que você siga os marcos jurídicos previstos dentro do direito internacional humanitário. Então, não é proibido fazer a guerra. Todo mundo pensa, não, é proibido. Não, não é proibido. Ali não. Ali dá os limites da atuação de cada Estado no momento que ele decide ir para um conflito armado, né? Ou interna ou externamente. E quando a gente olha a violência armada, a gente está falando de quê? Segurança pública. Aí é bem mais diferente, né? É totalmente diferente. E aí, qual é o marco jurídico de compatibilidade quando a gente trata, né, de violência armada? São as normas internacionais de direitos humanos que se aplicam à função policial. Então, esse é o outro marco muito importante para se delimitar também o uso da força. Se quando você olha para o direito internacional humanitário, o uso da força é a regra, está previsto, né? Quando você olha para a questão da violência armada, o uso da força é exceção. E o uso da força letal é a exceção da exceção. Então, quando você olha as normativas internacionais que tratam do uso da força, e essas voltadas para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que a gente chama de FRAU, né? Que é a polícia, que é a guarda, né? Que é a polícia e a guarda. Eles olham para esse dispositivo e lhe dá um parâmetro de atuação, né? Porque outra coisa bem muito interessante a gente entender, né, quando a gente está nesse diálogo com as forças policiais, é que se você fala em direito internacional humanitário, se você fala em conflito armado, vem a noção de inimigo. Vem a noção de inimigo. Quando você está falando de violência armada, quando você está falando do Instituto de Violência Armada, você vem para o trabalho policial e a polícia, a guarda, não tem inimigo. Não tem inimigo. Ele tem o cidadão em conflito com a lei. Ele tem o cidadão infrator, mas não é o inimigo. Então, esses conceitos eles são muito importantes para a gente entender e localizar o trabalho, né, da força de segurança, seja a polícia, seja a guarda. Então, são institutos que podem trazer segurança jurídica de uma forma muito clara para aqueles que estão atuando. No caso brasileiro, né, vamos falar bem específico do caso brasileiro, nós estamos falando de quê? Violência armada. Se estamos falando de violência armada, nós estamos falando de normas internacionais de direitos humanos que se aplica à função policial, onde o uso da força é uma exceção. E todas as normativas não proíbem, é outra coisa muito interessante, né? Nós tivemos agora, terminamos um curso com a Guarda Municipal de Fortaleza, formamos 22 novos instrutores, né? Já tinha formado 24 antes da pandemia, tivemos que parar devido à pandemia, agora formamos mais 22 e agora em dezembro terminamos uma formação de mais 26. A ideia é transmitir a eles a segurança jurídica da atuação. Porque lembra, gente, toda atuação policial ela está sob o escrutínio do Poder Judiciário, está sob o escrutínio do Ministério Público e está sob o escrutínio interno da própria força. Eu sempre digo que há um controle externo e um controle interno. O controle interno a gente divide em 3. Aquele que senta do teu lado na viatura, né? Que é um controle individual, que eu sempre chamo, né? Eu tenho falado isso muito com o inspetor Romulo, né? Olha, tem um controle individual, que é aquele cara que compõe a guarnição. Nós temos o controle da supervisão, que é o chefe imediato, ou aquele que está fazendo a ronda, verificando e tal. E depois temos a corregedoria. Então tem esse controle. E para isso a gente volta de novo, né? Quais são as questões que realmente afetam o trabalho, seja da polícia ou da guarda? É o uso da força, em maior ou menor escala. Nenhuma normativa internacional proíbe o uso da força. Ela lhe dá parâmetros de atuação. E entrando já na GMF, falando especificamente da GMF, GMF tem protocolos operacionais padrão, né? Muito avançados, né? Eles têm 2 protocolos que eu sempre chamo a atenção, né? Um protocolo geral sobre o uso da força, normativa geral, e tem um protocolo específico do uso da força dentro de um gradiente de força. São os mais avançados que eu conheço. E eu conheço muitos protocolos, Coronel, mas muitos protocolos de várias forças policiais diferentes, seja elas uniformizadas ou não uniformizadas, né? Então a gente olha e vê, Fortaleza está bem.
Agora, o senhor antecipou um pouco a minha pergunta. Eu ia pedir para o senhor discorrer um pouco dentro desse nosso contexto municipal, né, de segurança pública. Como é que tem sido e qual é a atuação do CICV, né, dentro da Guarda Municipal de Fortaleza? Nós montamos o escritório aqui, né? O escritório, houve uma decisão da delegação de abrir um escritório de representação aqui em Fortaleza. Esse escritório começa seus trabalhos, né, desenvolvendo o programa, né, Acesso Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais. Esse programa, que a gente chama AMS, ele visa o quê? Mitigar, né, as consequências da violência armada nos entornos dos equipamentos, seja escola, seja unidade de base de saúde, seja a parte de assistência. Ou treinar os profissionais para que eles possam o quê? Reagir naquele momento, né, e trazer segurança para quem? Para aqueles que estão lá dentro do equipamento. Né? Num resumo bem tranquilo. Quando a gente olha para esse trabalho, sendo realizado com a educação, com a saúde, com a assistência, nós percebemos que a Guarda Municipal tem uma interface muito grande, né, devido às inspetorias. Né? Tem inspetorias. E o que mais nos chamou a atenção foi a inspetoria escolar. Essa guarda tem uma inspetoria escolar que atua, né, na proximidade das escolas, nos entornos. Então, seria interessante a gente sentar um pouco com a guarda. Na época, o inspetor Romulo era o diretor-geral. Nós sentamos com ele e falamos, olha, nós somos o comitê, apresentamos o comitê, né, é sempre bom de deixar claro que o comitê não é a organização de direitos humanos. Porque às vezes, não, vocês trabalham com direito, não. Nós trabalhamos com direito internacional humanitário. Em outras situações de violência, nós trabalhamos com normas internacionais de direitos humanos que se aplica à função policial / guarda. Então, são coisas diferentes. Nos apresentamos, conversamos com o inspetor e falamos, inspetor, a gente gostaria de nos aproximarmos e, quem sabe, né, desenvolver algum trabalho com a guarda, no sentido de fortalecer o trabalho, né, institucional da guarda dentro do município. Nós percebemos que a guarda não tem nenhum instrutor formado, porque a gente trabalha com formação de instrutores, né? Não tem nenhum instrutor formado. Então a gente tem que montar um polo primeiro, um pool, né, de instrutores, dizendo melhor, né, um pool. E que tal a gente mandar então um guarda que fale bem o espanhol para o Chile e fazer o curso, né, de formação de instrutores aonde? Em Carabineiros do Chile. O inspetor Romulo achou excelente a ideia, houve um processo seletivo e indicaram o guarda Hernani, que foi para o deserto do Atacama, Antofagasta, né? 3 semanas, regime de internato, imagina, gente, né? E aqui a guarda será, e a gente mandou também o Cabo Pontes da Polícia Militar fazer o curso. Pois é, vocês não têm frio aqui, né? Aqui não faz frio, né, cara? E ele estava realmente na entrada do deserto do Atacama, à esquerda a Cordilheira dos Andes e à direita o mar. E um frio, companheiro. Mas um frio, até que para mim que sou goiano, que a gente está acostumado com frio, tá nada, cara. A gente sente frio também, né? Então um frio danado. Mas ele conseguiu, foi muito bem no curso, foi muito, muito bem no curso. E ele então foi o ponta de lança, né? Sendo o primeiro guarda municipal formado como instrutor em Carabineiros do Chile. Formado. Volta para cá e a gente já tinha formado 4 oficiais também, né? Um oficial aqui do Ceará, um de Brasília, um do Rio e um do Rio Grande do Norte. Aí eu falei, pô, com esse pessoal a gente forma 6, por coincidência, né? 6, e a gente consegue então começar a montar os cursos de formação de instrutores aqui no Brasil, com 6 pessoas formadas aonde? No Chile. Todos formados no Chile. Aí nós começamos então com a ESP, né? Com a Academia Estadual de Segurança Pública, formando policiais militares e policiais civis. Terminado esse curso, nós voltamos para a Guarda, falando, olha só, agora a gente pode formar aqui na Guarda, agora a gente tem instrutores, a gente precisa de um pool de instrutores, né, para serem multiplicadores, formar multiplicadores. E aí, novamente, o inspetor Romulo topou a ideia. Aí formamos, então, a primeira turma, né, a primeira turma de guardas municipais, né, como instrutores. Então, a primeira turma formada. Terminada a formação, eu voltei de novo lá no inspetor Romulo e falei, então, inspetor Romulo, qual é o próximo passo? Eu falei, qual é o próximo passo? Eu falei assim, protocolos. Vocês têm protocolos estabelecidos, né? Protocolos. Podemos escrever os protocolos, né? E aí, então, a gente monta uma comissão com quem?
com os instrutores formados, né? A coordenadora principal foi a Amélia, né? Que está hoje na academia, né? A Amélia, o Thiago, né? O Hernani, não quero citar todos não, o Hernani, e outros, né? Nós tivemos 10 ao todo, que formou o núcleo duro. Onofre, né? Onofre, né? Foram 10. E aí, com esses 10, nós começamos, então, durante 1 ano e meio, assessoramos a Guarda Municipal de Fortaleza para montar esses protocolos, né? Ficaram em 418 páginas, se eu não me engano, de protocolo. E esses protocolos, né, tiveram ainda o apoio, não só desses 10 que trabalhavam na coordenação, mas teve também mais de 52 apoiadores. Eu dizia para eles, olha, o protocolo tem que ser o mais próximo possível da realidade, né? O mais próximo possível da realidade. Então, vocês são instrutores, mas você precisa ouvir o cara que está na porta. Então, chama o pessoal do terminal, que a gente conversava hoje, né, para dar opinião sobre esse protocolo. Chama o pessoal do GOI, chama o pessoal do que trabalha na ronda escolar, né? Chama um cara que trabalha no patrimonial, que tem protocolo também no patrimonial, tal. Chama todo mundo e vamos conversando. Aí foi construindo esse protocolo, levou-se 1 ano e meio para terminar esses protocolos. Uma discussão, muito vai, volta, porque o protocolo sempre, as pessoas pensam que vai limitar a atuação, quando na verdade o protocolo traz segurança jurídica, que vai dizer para aquele que executa, guarda municipal, você deve atuar dessa forma. Então, é o posicionamento da guarda ali, refletido naquele que está atuando em qualquer posto, em qualquer tipo de patrulhamento. Norteia, né? Toda Norteia. a atuação da instituição. Eu sempre cito o amparo jurídico, né? Amparo jurídico, eu cito o exemplo muito da polícia francesa, né? Há uns anos atrás, o sindicato na polícia francesa, né, foi à direção da polícia e pediu que fossem escritos os protocolos, para trazer o quê? Segurança jurídica da atuação daquele que está à frente. Então fizemos esse trabalho e hoje ele é um trabalho de referência, né? Ele é um trabalho de referência. Não é à toa que agora no 3º curso nós iremos fazer aqui, apoiado aí pelo inspetor Távora, pelo coronel Lana, que é o secretário, né? A Márcia, que é a coordenadora da academia, né? Nós vamos trazer quem? Uma equipe da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Que eles venham para cá. Né? A ideia inicial era nós fazermos o curso na Guarda Municipal lá no Rio de Janeiro, mas chegamos à conclusão que aqui está muito bem estruturado. Então, como é o primeiro curso, eu falei, cara, vou trazer o pessoal para um curso que já está estruturado, com os instrutores que eu conheço todos, né? Tive a oportunidade de formar todos eles, né? E com isso a gente domina melhor o espaço. Houve, então, uma adesão muito boa do inspetor-geral, do Távora, da Márcia, do secretário, coronel Holanda, e agora então a gente volta com eles em dezembro, né? Vai vir esse e também talvez venha a guarda de Vila Velha, né? Então vai ter uma equipe boa aí de outras guardas sendo formadas aqui por Fortaleza. E agora a gente está num outro passo, tenho conversado isso com o inspetor Távora e também com a Márcia, de escrever a doutrina da guarda. Mas você já tem um protocolo, não tem a doutrina. Normalmente você escreve a doutrina, da doutrina você escreve o protocolo. Sim. Mas dentro da urgência, dentro daquilo que era possível, eu também sou muito da teoria do que é possível ser realizado. Não, o que mais precisa agora? Não, a gente precisa dos protocolos. Você escreveu os protocolos, que agora para mim fica bem fácil você transformar um protocolo em doutrina, né? Escrever as doutrinas da guarda, que é um documento de base muito importante, né? Para aqueles que chegam à guarda, seja na formação, seja no treinamento, seja na capacitação, tem que ter uma doutrina. É escrever essas doutrinas, então, da guarda, que é o nosso segundo momento que iremos trabalhar. Porque a prioridade era nortear quem já estava na rua atuando. Exato. Essa foi a primeira ideia. Ou seja, trazer uma certa segurança jurídica para aquele que está atuando. Ou seja, eu estou atuando dentro de padrões normativos internacionais, integrado com o direito pátrio, né? Ou seja, você olha o direito nacional com o direito internacional, junta os dois e constrói o protocolo. Então eu digo, né, e eu digo assim, fico muito feliz de olhar esses protocolos sobre o uso da força que foram desenvolvidos aqui pela guarda. Não, mas você não, eu estava lá não, eu era o consultor, né? Você orienta e tal, mas quem decide é sempre a força. Ou seja, a guarda decide como vai ser escrito o protocolo. Então a minha função ali com eles foi apresentar uma série de protocolos que existiam,
né, nessa experiência, dessas caminhadas que a gente faz, né, aprender alguns protocolos, para eles, esses são os modelos de protocolos que existem. Seria interessante vocês darem uma lida, uma estudada, ver que é aquilo que adapta a realidade da guarda. Então, essa comissão, né, sistematizadora, que eu chamo, né, que é capitaneada pela Amélia, trabalhou muito bem. Dá muito trabalho? Gente, dá muito trabalho, mas quando você olha esses protocolos, eles estão num nível, assim, altíssimo. Altíssimo. E eu sempre cito eles como exemplo, viu, gente? Olha, protocolo sobre da força, dá uma olhada no da GMF. Eu falo assim, sabe, na boa, assim, dá uma olhada no da GMF. Nós temos companheiros de outras instituições, né, guardas municipais, que inclusive já fizeram contato comigo, né, atrás de buscar uma cópia dos nossos protocolos, justamente para iniciar um movimento parecido na instituição deles também. Né? Então isso é muito bom. Nessa experiência que o CICV traz, e aí começando pela nossa instituição, pela Guarda Municipal de Fortaleza, é muito importante, porque o que a gente percebe, Coronel Roberto, em todo o Brasil, né, há uma carência muito grande nas guardas municipais de padronização de procedimentos. Né? Então, isso vem e encaixa muito, muito bem nas nossas instituições de segurança públicas municipais. Isso é muito bom. Sim. Esses instrutores formados em Fortaleza, eles estão prontos para multiplicar esse conhecimento para as outras guardas? A gente vinha conversando, o Estado do Ceará inicia, através da Guarda de Fortaleza, um processo de integração das guardas do Estado do Ceará, né? E Fortaleza acaba sendo referência para muitas questões. Tivemos aqui com o corregedor, que falou sobre corregedoria. O pessoal busca compreender e conhecer a academia de formação, para ter curso de formação. A questão do armamento é um ponto que interessa a todos eles, né? Considerando que apenas 3 guardas municipais no estado do Ceará hoje estão atuando com armamento. Enfim, esses instrutores formados estão prontos para multiplicar isso em nível de guarda municipal no Brasil, aí, em qualquer lugar? Estão, né? O que a gente tem sempre falado, né? E desses instrutores que a gente tem formado aqui no Ceará, né? Eles estão sendo utilizados para formar outros instrutores. Né? E a ideia é que esse trabalho do CICV vai chegar um momento que ele vai ter que parar. Né? Então a gente vai continuar, vamos para a 3ª turma agora, vamos ter outras turmas que serão formadas na Academia Municipal de Segurança Cidadã. A gente quer que a Academia Municipal de Cidadã, a gente sugere isso, né? Tanto ao secretário como ao diretor da guarda, que seja o polo. Né? Que ela seja o polo que forme, treine, capacite, que seja o polo de inspiração para as outras guardas, que infelizmente o CICV não tem gente suficiente para, por exemplo, eu não conseguiria fazer o treinamento das outras guardas que não fosse aqui em Fortaleza. Por isso, no último curso, nós tivemos o pessoal de Maracanaú, né, conosco, né, sendo formado. Como agora a gente vai trazer também o pessoal do Rio e de Vila Velha para cá. Então, essa ideia desses instrutores é que eles possam ser multiplicadores. Então, a ideia, o CICV sempre estará com vocês. Eu sempre digo isso, né? Eu falo isso para a Márcia. Hoje, por exemplo, eu vou, saindo daqui, eu vou para o Chile. Né? Do Chile, eu vou para o Paraguai, né, também. Aí eu volto para o Rio, do Rio eu volto para cá de novo, né? Como minha filha diz, eu sou um morador do Rio eventualmente, né? Mas eu sempre estou lá, de vez em quando eu estou lá, porque afinal de contas eu sou o chefe do escritório. Mas agora por internet você resolve tudo, né, gente? Tá uma facilidade, tá super tranquilo para resolver tudo. Então, o que acontece? Hoje eu vou para o Chile e a gente acompanha o curso que está sendo realizado no Chile. Eles têm 2 cursos anuais, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Mas o curso é de carabineiros. Ele é coordenado pelo Departamento de Direitos Humanos, né, que faz o curso. Então, qual é a presença do CICV? Nós vamos lá, iniciamos palestras, acompanhamos as instruções, mas o curso é deles. Ou seja, eles já se apropriaram. Vai chegar esse momento aqui também. Né? Paraguai é a mesma coisa. Paraguai faz 2 cursos também por ano. Né? E nós vamos, acompanhamos, fazemos instrução, entregamos material didático, né? Acompanhamos. Mas o curso é da Polícia Nacional do Paraguai. Né? E isso vai acontecer aqui no Ceará. Né? Daqui a um tempo, esse curso passa a ser totalmente da Polícia, da Guarda Municipal do Ceará, né? De Fortaleza. Totalmente de vocês. E aí, a partir disso daí, e antes disso, ela também já pode utilizar seus instrutores, né? Não só internamente, como também, tem um curso aqui que eu quero que você faça lá em São Gonçalo do Amarante. Ele pega os instrutores já formados e manda para lá.
né? E ele forma lá, não tem nenhum problema. Já tem toda a grade curricular, já tem o currículo, já tem todas as apresentações são padronizadas, viu, gente? Todas as apresentações são padronizadas, toda a documentação ela tem ela no meio físico, mas também temos em PDF, então nada impede, se a academia achar que é interessante, pega um grupo de 3, 4, 5 instrutores e encaminha lá para a Caucaia e forma a Caucaia. Mas nenhum problema, desde que haja um acordo de cooperação, né, um protocolo de intenções e tal, o secretário autoriza, que tem deslocamento e gasto. Então isso vai chegar, né, isso eles já podem fazer. Estamos com 24 mais 22 menos 2, que era, já temos 40, acho que é 44 instrutores já formados. Aqui da Guarda Municipal de Fortaleza, já são 44. Então o ideal é sempre, eu digo, olha, quando chegar a 100 instrutores formados, a gente pode sentar com a Márcia e falar assim, Márcia, acho que você já pode, né, assumir isso daí, e a gente fica, dá 2 passos para trás e fica no bastidor. Se você precisar, não precisa de manuais, tá aqui, precisa do brevet, não, tá aqui, a gente entrega o brevet também, né, para que eles possam trabalhar. Então eu creio que isso é uma questão de tempo, né, e está caminhando muito bem aqui, né, o que eu digo, né, falava com você antes, a gente estava vindo para cá, né, o envolvimento da gestão é muito importante, seja o secretário, seja o diretor da guarda, seja o comandante da academia. Quando você vai para esse curso agora e você vê lá a presença do diretor-geral fazendo o curso, ou diretor-geral fazendo o curso, ou corregedor-geral fazendo o curso, o diretor-geral que estava substituindo, né, o substituto estava lá fazendo o curso, e 2 inspetores, né, responsáveis por coordenadorias, ou seja, a alta gestão da guarda estava fazendo o curso. Né, e eu até fiquei preocupado, né, porque esse curso eu sento no primeiro dia e só levanto no último dia, eu acompanho o curso completo, né, acompanho todo ele. Eu fiquei preocupado se o diretor-geral e o corredor-geral teriam condições de acompanhar o curso, porque o curso é 100% de presença, e eles acompanharam o curso 100%. Ou seja, dá um recado muito claro, né, do envolvimento institucional da guarda, né, nesse trabalho de formação de instrutores. Então, isso para nós, como CICV, é muito importante, porque a gente vive doações, a gente tem que prestar contas, né? Então você tem que apresentar resultados. Eu acho que qualquer empresa tem que apresentar resultados, e nós também temos que apresentar resultados. E os resultados que eu vejo aqui em Fortaleza são os melhores possíveis, por isso que a gente está investindo tanto aqui em Fortaleza. A ideia é deixar realmente Fortaleza, eu tenho falado isso com o diretor, com o secretário e com a academia, que seja o polo. Então a gente quer que, né, quem sabe no futuro, Ceará, né, Fortaleza, a guarda, ela congregue as outras guardas todas para cá. Mas não vou conseguir aqui. Mas você tem os instrutores. Os instrutores. Manda os instrutores. Né? Você vai ter essa capacidade. Então você é esse polo inspirador e está caminhando muito bem. Eu olho e vejo essa questão da gestão da guarda interessada, né? E ela também se apoderando disso, se apropriando dos conceitos. Então, quando eu assisto uma aula, por exemplo, a última aula, né, do SI, fala Sansei, né, você coloca o apelido dele de Sansei, né, não é Hernani, não, Anderson. Sub-Anderson. Cara, quando você, o Sub-Anderson, fazendo uma aula sobre utilização, né, de técnicas de mão livre, uso da tonfa, utilização de algema dentro de padrões internacionais, você se sente e fala assim, internalizou. Cara, a aula dele, hoje eu dei aula, hoje ele está como aluno, né? Hoje eu fiz as 4 primeiras aulas do curso de instrutor de armamento, munição e tiro, né? Tô lá. E aí eu vejo ele lá sentado, né? Na humildade dele. Aí eu falei para todo mundo, gente, tá vendo esse garoto aqui? Ele é o cara para dar aula. Ele se transforma, né, no momento de dar aula, né? Então aí eu vejo que ele se apropriou, ele internalizou as normas. Então ele sabe exatamente trazer essa normativa para aplicação prática. Que é isso que a gente busca, né? Não adianta você ler a norma, você tem que saber como aplicar essa norma no seu dia a dia, né? Porque ler, você pode ler, né? Como é que eu transfiro esse conhecimento para o dia a dia? E o Sub-Anderson fez isso com maestria, né? O Hernani, as aulas do Hernani, do Thiago, falando sobre protocolos, da Amélia. Então você olha e fala, caramba, os caras se apropriaram. É isso que o CICV busca, né? A gente não quer deter o conhecimento. Eu sempre brinco ali, né? Falei, olha, a gente tem o dado, né? A gente tem um documento, a gente tem informação e tem o conhecimento. Então o que a gente quer é que vocês cheguem no conhecimento. No conhecimento. E esses instrutores que a gente tem formado aqui têm dado uma resposta assim, muito positiva.
Você vê o corregedor fazendo abordagem de veículo, dentro das normas internacionais, né, que eu digo assim, a abordagem do veículo, para mim, é a última instrução, é a mais importante de todas, que você usa todas as técnicas, né? No momento de estacionar a viatura, abrir as portas, descer, se posicionar, fazer o comando de voz, fazer o deslocamento, né, frente e retaguarda, como um balé, né, a abordagem, o treino de segurança, a revista, a imobilização, a busca no carro. Ou seja, ali se sintetiza todo o trabalho do FRAU, né, do funcionário responsável pela aplicação da lei, dentro das normas internacionais, com respeito à dignidade da pessoa humana, e você faz o seu trabalho sem nenhum problema, sem nenhum amargo. Eu vi ali, eu falei, não é à toa que foi 01 do curso, né? O inspetor Roll foi 01 do curso, gente. Né? Foi 01 do curso. E muito bem, né? Muito bem, né? Então eu olho e falo, pô, o Newton foi 0,5, né? E lembro que a diferença foi 0,005. Foi centésimo entre os 5 primeiros. Incrível, né? Foi centésimos entre o 01, 02, 03, 04, 05. Ficou 0,5 centésimo entre o 1 e o 5. Então, a gente vê ali toda a dedicação, né? E essa apropriação, ela é muito importante, né? Esse é o principal trabalho que a gente tem feito né, com as forças, e ver, pô, se apropriou, posso ir embora, né? Agora eu vou trabalhar com outra força policial, né? Tentar levar para ela o mesmo padrão que a gente está desenvolvendo aqui na Guarda Municipal. Esse seu depoimento, primeiro que enche a gente de orgulho, porque aí você está falando de colegas nossos, todos que o senhor citou, da Guarda Municipal de Fortaleza, e o senhor, que é uma pessoa que atua aí no Brasil e fora do Brasil, e tem longos anos de atuação, não tem motivo para estar falando desnecessariamente de aquilo que não seja uma análise real do que o senhor visualiza, enfim. E é muito bom para a gente ouvir isso dos nossos colegas. Mas a gente tem uma missão aqui nesse canal, que é discutir segurança pública com foco nos municípios. A gente defende que o modelo de segurança que vai redimensionar a segurança pública no Brasil tem um papel extremamente relevante na atuação dos municípios, e quem faz essa atuação nos municípios são as guardas municipais. Nós já estamos aí caminhando para 1.500 instituições no Brasil, né? E aqui no estado de Ceará são 86, enfim. E nessa perspectiva, o senhor apresenta aí um cenário positivo da atuação do CICV em Fortaleza, e em especial da dedicação dos guardas de Fortaleza. Sim. A credibilidade de uma instituição de segurança. O senhor tocou num ponto aqui que eu achei interessante e é conflituoso do ponto de vista cultural, enfim, das forças de segurança, e pode soar de forma equivocada, dependendo de quem sejam os ouvidos, que é a questão do conflito, né, da violência armada, que é um caso de um cidadão em conflito com a lei, né, que é diferente do conflito armado relacionado à situação de guerra, né. Essa distinção do cidadão em conflito com a lei e o modelo como ele precisa receber o tratamento da segurança pública, ou a atuação da segurança pública. Esse comportamento de uma instituição de segurança pública e o procedimento de como ela age e a credibilidade que ela transmite nesse procedimento, relacionadas ao fortalecimento dessa instituição, como instituição de credibilidade, como imagem de excelência na execução, enfim, e como credibilidade para receber investimento. O senhor acredita que esse pacote todo, protocolos, treinamentos e tudo, acelera o crescimento e o fortalecimento institucional ao ponto de dizer que a Guarda Municipal de Fortaleza hoje caminha para ser, de fato, referência no Brasil e, de fato, dar confiabilidade no modelo certo de promover segurança pública municipal? Hoje é engraçado, né? É bom você ter feito essa pergunta, essa explanação. Hoje de manhã, com a turma, né? São 23, né? Guardas, né? Entre inspetores, subinspeitores e guardas, né? Os 3 níveis estavam ali presentes.
eu falei com eles que tem que construir uma imagem. Né? Como é que você constrói a imagem institucional? Como é que você constrói essa imagem? Eu digo que é um tripé e tem um ponto no meio, né? Que aqui vocês estão trabalhando nisso daí com muita tranquilidade. Eu olho e vejo assim, tem o princípio da legalidade. Por isso é muito importante falar que a guarda não tem inimigo. A guarda não tem inimigo. Né? A guarda não está em guerra com ninguém, porque ela tem sempre um cidadão em confronto com a lei. Esse é o norte. Então você atua dentro da legalidade. Mas atuar só dentro da legalidade não resolve. Tem que ter um outro ponto em cima, que é a legitimidade. Quando eu falo de legitimidade, eu falava isso hoje de manhã com os futuros instrutores, a legitimidade é o reconhecimento daquilo que você está aplicando legal como ok, como olhar da sociedade. Então você trabalha dentro da legalidade, mas buscando a legitimidade da atuação. Né? Eu até dei um exemplo, né? Às vezes você faz uma captura, uma detenção na rua e a população bate palmas. Ela não bateu palma, não foi pela legalidade. Não. Ela bateu palma pelo quê? Legitimidade da ação. A partir do momento que você trabalha na legalidade, legitimidade, você constrói a credibilidade institucional. Eu dei um exemplo, né, do BOP. Quem é o BOP? A polícia Londrina. Qual é a característica da polícia Londrina? Que é a polícia municipal. Qual é a característica da polícia Londrina, além do azul? Está desarmado. Está desarmado. Então a polícia Londrina, em regra, está desarmada. Mas por que então ele pode atuar com tanta tranquilidade lá em Londres? Chega o cara sozinho, né, aquele capacete bonitinho, todo de azul, né, de azul, chega e faz o patrulhamento sozinho. Sozinho, nem dupla não está. Está sozinho. E desarmado. Porque ele sabe que vai atuar na legalidade, sabe que há legitimidade na ação daquele policial e, por fim, ele tem credibilidade da própria população. Ele construiu uma imagem. Então é isso, né, que eu estava falando para o instrutor, olha, vocês têm um trabalho tremendo em sala de aula. Que além de explicar os aspectos legais, né, do marco, eu chamo de marco de compatibilidade entre as normas internacionais com a normativa nacional e local, lembrem, tem as questões também locais que tem que ser observadas. Fazer essa união desses três elementos, fazer com que ele atue dentro da legitimidade. Seja visto que aquela ação legal, ela é legítima, para que você construa a credibilidade. Com isso você dá um reforço na instituição. Reforço da instituição. Isso é um trabalho, eu falava hoje em sala de aula com todos eles, é um trabalho que leva tempo. Não é no estalar de dedos. Né? Não é no estalar de dedos. Isso vai ser construído. Isso vai ser construído pelo guarda, que está lá no terminal, até chegar no diretor, que é o Távora, no momento de tomar as decisões institucionais. Vai passar por todo mundo. Por isso eu entendi porque o Távora foi fazer o curso. E queria compreender, né, o que o CICV estava realizando com a guarda. E ele saiu impressionado, falou, é muito mais do que eu imaginava, né, do trabalho que a gente tem trazido aqui junto da guarda. Outra coisa que a gente tem que observar também, nessa construção todas, tem que ser passo a passo. Passo a passo. Não, o CICV não pensa que daqui 1 ano, 2 anos, está tudo resolvido, vamos embora. Vamos trabalhar em outro lugar. Não, isso tudo leva um tempo. Né? Mas a guarda está no caminho certo. Né? A gente olha hoje, né, se me perguntarem assim, a guarda está no caminho certo? Eu falei, está no caminho certo. Né? Porque é um envolvimento institucional. Porque se não houver um envolvimento institucional, não vai funcionar. Não adianta. Se a parte de direção, seja o secretário, o coronel Holanda ou o Távora, não acreditarem no projeto, não vai ser implementado, gente. Eu estou acostumado, a gente, como vocês vê, compreende isso. Então, esse diálogo ele é sempre feito no mais alto nível para a gente conseguir ir descendo. Primeiro, conquistar corações e mentes, que é a parte de direção, né, que seria o secretário e o diretor. Quando isso aí está, aí você consegue desenvolver isso e implementar. Porque também você pode até ter desenvolvido os protocolos e o cara fala assim, não deixei. Ou seja, você teria trabalhado 1 ano e 6 meses e o cara não deixei. Ou seja, não implementa. Não está acontecendo isso aqui na guarda, pelo contrário.
né? Então, tudo que hoje faz a academia lá com a Márcia, ela traz os protocolos. E dá conhecimento e tenta, então, trazer os protocolos e implementar, seja ele na capacitação, no treinamento e na formação, né? Para internalizar isso. Eu olho, e por isso eu volto a falar de novo do Sub Henderson, né? Você olha e vê ele falando, né? Falei, pô, é CICV, está falando ali dentro das normativas internacionais, né? Que é isso que é importante, trazer essas normativas. Mas isso leva um espaço, leva um tempo. E a gente, como CICV, entende, né? Tudo a seu tempo. Cada instituição tem o seu tempo, né? Não adianta querer acelerar. Não, tem que ir no seu tempo. E que tempo é esse? É o tempo que a instituição tem que ser, né? Você não pode acelerar a instituição. Mas hoje eu olho para cá e vejo, não, estão muito bem. Estão muito bem. Dentro de tudo que eu ando trabalhando, está muito bem. Está muito bem mesmo. Espero que continue assim. Ano que vem a gente falando dessa questão de gestão, né? Estamos pensando aí, construindo uma ideia, né, de um curso muito específico de comando de gestão, né? Para aqueles que vão fazer a gestão. Você tem que preparar, né? Tem que se preparar no momento que você vai assumir a gestão, né? Vai girando, né? Vai girando. Hoje você guarda, mas o inspetor, e daqui a pouco você é o diretor-geral. Então a gente está pensando, tenho conversado isso com o inspetor Távora, conversei com a Márcia também, falei, de repente a gente monta um mini curso. Para começar, né? Vamos fazer um mini curso, vamos ver como é que a guarda se posiciona, ver como os inspetores se posicionam e tal, para trabalhar também a questão da gestão, que a gestão é fundamental, né? A gestão tem que estar bem preparada, porque vai chegar seu momento que você vai assumir uma função. Então, preparar essa gestão para chegar lá, né? Então, a gente está pensando em montar, a gente tem um capítulo muito específico do livro do Manual Servir e Proteger, que fala sobre comando de gestão. Pegar aquele capítulo e dar uma ajustada na característica da guarda e apresentar isso para subinspetores, até para a guarda. Porque é uma questão que você vai pegando o cara desde o começo e vai moldando ele, né? Vai moldando. Eu digo sempre que a área operacional é muito importante. Mas se a área administrativa não estiver boa, você compra a viatura, mas não tem pneu. Essa seria então, uma... Você precisa de um cara administrativo bom para ter a viatura, o pneu, o combustível, a troca de óleo, o abastecimento e a manutenção. Você precisa de um cara lá na administração. É verdade. Toda a função na guarda é importante, de extrema importância, né? Desde o administrativo até o operacional. Para mim, como o senhor falou, e eu concordo, né, o operacional é de extrema importância e até o mais importante. Por isso, né, que é tão importante quanto o núcleo gestor está capacitado nas padrões e normas internacionais, né, é o operacional estar. Né? Eu ouvi o senhor falar de instrutores. Qual é o caminho que o CICV está trilhando para que essa capacitação chegue lá no cara da ponta, para que ele possa atuar com toda a segurança jurídica que ele precisa? Porque, assim, por mais que ele tenha um conhecimento, né, o senhor falou do tripé aí que é da legitimidade, da legalidade e da credibilidade, né? A nossa sociedade, ela ainda valoriza muito aquele que dá a mão, né? E muitas vezes não é o Estado que dá a mão, né? São outras organizações paralelas que ajudam, onde a sociedade acaba punindo por essas pessoas e criminalizando ou repudiando o trabalho das forças de segurança, né? Ainda está muito difícil essa credibilidade da sociedade para com a Guarda Municipal, né? Existe um plano do CICV, junto com as organizações dentro do trabalho da CICV, para que essa legitimidade dê mais força para o guarda atuar, ou o agente de segurança atuar lá sem o medo dessa credibilidade derrubar ele, digamos, na ação? Por isso que a gente tem essas duas vertentes muito claras aqui em Fortaleza, né? Estamos trabalhando na formação de instrutores, que o instrutor é um multiplicador. Sim. É o professor, né? A gente fala instrutor, mas na verdade é o professor, né? Você está formando ele para que ele possa replicar esse conhecimento. Hoje eu falei na sala de aula, né? Não detém o conhecimento. O conhecimento tem que ser compartilhado. Eu falei para ele, não é para você estar aqui sendo formado, você vai guardar esse conhecimento para você, não. Você tem uma responsabilidade muito grande, que é partilhar esse conhecimento com os outros, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa área da formação, né, de instrutores, para que a gente tenha, né, pessoas que possam replicar. É o que eu falo para a Márcia, a gente está montando um pool para que você possa ter instrutores, né? Se você não tem instrutor, fica difícil você trabalhar com formação, treinamento e capacitação. E ao outro lado, né, foi a questão dos protocolos. E agora a doutrina, né?
lembra, gente? Nesse diálogo PGE, né, que a gente chama, né, do programa Força Policial e Segurança, a gente tem algumas ações: doutrina, educação, treinamento, capacitação e controle. Né? É nisso daqui que a gente gira, né, o trabalho do CICB no diálogo com as forças policiais. Nós já estamos trabalhando em várias das frentes ali. Lá com a corregedoria, não lembro se o inspetor como falou que a gente fez um treinamento específico para a área de corregedorias, né, de controle. Né? Ele participou, inclusive, do seminário lá no Rio de Janeiro, né, conhecendo as outras realidades. Né? Então a gente tem essa preocupação com o controle. Estou começando a trabalhar agora essa região da questão do controle. A parte da doutrina a gente deve começar no ano que vem, trabalhar aqui com a guarda, que é outro ponto, né, importante. Os protocolos também vão ser revisados. Né? A gente começa a trabalhar a revisão de protocolos agora, no final desse início de novembro, a gente começa a revisão. Porque o protocolo, gente, ele monta, mas ele tem prazo de validade. É igual o leite, né? Deu o prazo, você tem que trocar o leite. Né? Então a gente tem que fazer a revisão dos protocolos. Então a gente vai trabalhar na revisão de protocolos e na doutrina. Estamos trabalhando nos treinamentos. Então eu saí daqui não tem um mês, já voltei de novo, né, para fazer o nivelamento de instrutores já formados na área de armamento e munição de tiro e dos novos cursos que estão sendo. Então eu venho para cá falar o quê? 4 horas sobre o uso da força, exclusivamente sobre o uso da força. Porque esse é o maior problema. Né? Todo o questionamento que existe, né, da atividade, seja policial ou da guarda, é em cima do uso da força, que é a restrição. Sim. Né? É a restrição que tem. Então a gente tem esse olhar bem claro. Então estamos trabalhando todas essas frentes. Exatamente para que com o tempo, essa credibilidade o que vá se construindo. Não adianta. Às vezes os caras me perguntam assim, não, quando? Eu falei assim, não sei, cara, não tem como você saber. Você tem que manter, né, esse trabalho, né? Você tem que manter as pessoas motivadas, manter a gestão olhando e falando, não, isso aqui dá certo, isso aqui é bom para a guarda. Eu vi o podcast do inspetor Rômulo e percebi que ele entendeu por onde está caminhando, por onde está caminhando a instituição. A profissionalização, né? Se a gente pensar, a gente tem 5.683 municípios, acho que a guarda deve estar aí mais ou menos quase 2.000 municípios já. Né? Exatamente. Mais ou menos. E a diferença das guardas, ela é enorme. A gente tem essa daqui, em Fortaleza, que é a terceira maior guarda, né? Mas tem a cidadezinha lá que eu vou no interior do Rio de Janeiro, né? Lá em Visconde Maior, que eu acho que é 4, 5, 6, né? Guardas. A realidade, eu acho que a realidade também do estado do Ceará também, né? Nós temos aqui instituições que temos um número mínimo de servidores também. Servidores, então, essa realidade das guardas, né, ela começa a surgir, e é aí que eu digo, né, que bom que eu vejo aqui o Ceará pensando em ser um polo aglutinador, como está agora, dia 30 de dezembro e 30 de novembro e dezembro, o CICB vai estar apoiando a Guarda Municipal do Rio no encontro de guardas municipais, né? Em torno de 80 guardas, mais ou menos, vai ser reunida lá na academia, né, da Guarda Municipal do Rio. A Guarda Municipal do Rio. Então, nós estamos lá apoiando. O que eles vão discutir lá? Vão discutir a questão da educação e vão discutir a questão dos protocolos. Porque a Academia do Rio começou a perceber que, como academia, né, eles têm essa obrigação de tentar trazer os outros. Trazer, né, como a maior guarda, né, cara? São 9.600 servidores, se eu não me engano, fixado e existente em torno de 9.000. É muita gente, né? Tudo bem, quase 7 milhões de habitantes no Rio de Janeiro, hein, gente? Quase a população do Ceará. Não, mas é quase é mais que a população do Paraguai, que é 5,5, a população do Paraguai é 5,5. A cidade do Rio de Janeiro tem 6,5 milhões. É mais que a população do Uruguai, que é 4,4 milhões. Isso é quase um Rio Capital. Rio Capital, estou falando cidade, né? Só da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então é muito grande. Então eles começaram a perceber, né? E eu estou incentivando bastante lá o diretor, incentivando muito o coordenador da academia, falando, não, vamos lá, cara, a gente te apoia. Né? Porque nós, como CICB, temos todo o interesse de discutir a área de educação das guardas, todo o interesse de discutir o POP. Né? Então vai ser feito lá. Né? Essa primeira vez, ele falou, vai ser a primeira vez que vai trazer todo mundo. Eu falei, cara, bacana, vai ser um bom laboratório, para você perceber como é que está a Queluz. Quem conhece o Rio de Janeiro, a primeira cidade vindo do lado de São Paulo. Queluz. Quantos guardas tem?
que não vai ser o mesmo da cidade de Campos, do Goiatás, né? Que é uma cidade enorme, já na outra ponta, né? Indo para o Espírito Santo, ou de Resende, ou de Volta Redonda. Então, quer dizer, tem cidades muito volumosos, fortes, né? Ou daquelas cidades que estão na região da Costa Verde, seja no Rio Grande dos Reis, Paraty, né? Que são cidades muito fortes, né? Economicamente. Então é bom que você vai começar a olhar e perceber as diferenças que existem, né? Na formação, no treinamento, na capacitação, na entrada, na carreira, né? Se tem protocolo, se não tem. Então eu creio que vai ser um evento bem interessante, esse do dia 30 de novembro, 1º de dezembro. Estará presente o diretor daqui da Guarda, né? O Távora vai para fazer uma apresentação sobre o desenvolvimento e implementação de protocolos, que ele tem essa experiência, né? O inspetor Távora, quando adjunto, várias vezes sentou do nosso lado, a gente apresentava o protocolo, a gente discutia aqueles protocolos, né? Eu mostrava a parte jurídica e a Guarda mostrava a parte operacional com ele, então ele conhece, eu falei, pô, vamos lá, então, acho que testemunho é importante, né? Para o cara olhar e falar, pô, deu certo lá, né? Deu certo lá, então pode dar certo aqui também, né? A Márcia está indo também, né, como coordenadora da academia, para fazer também uma palestra no sentido de mostrar como é que é esse desenvolvimento, o fortalecimento da academia. Cara, eu cheguei aqui, nesse primeiro contato com a Guarda tinha recém-montado a academia. Recém-montado. Uma salinha, não sei se vocês lembram ali, né? Sim. Ali era junto da academia de musculação, ginástica, né? Ginástica, uma postinha, né, cara? Uma postinha ali. E você vê o que é hoje a academia, depois de 3, 4 anos. Olha a diferença, né? Então ela vai dar toda essa experiência nesse encontro lá no Rio de Janeiro. Então é a Guarda também aqui de Fortaleza, expandindo horizontes, né? Institucionalmente falando, né? Se apresentando, falando, ó, gente, eu comecei, eu tive dificuldades, né? Eu acho interessante isso, eu tive dificuldades, mas houve interesse e a gente está conseguindo evoluir, né? Então é isso que eu tenho olhado aqui, por isso sempre que a gente pode, não, vamos levar a Guarda de Fortaleza para dar um testemunho, vamos levar a Guarda de Fortaleza para apresentar ali uma boa prática, né? Então você já tem isso, né? Então é bom mostrar para os outros que é possível, é difícil, mas que dá para caminhar, dá. Atuação operacional, modelo de gestão administrativa, né? Modelo de governança, uma junção de tudo isso, elevando o trabalho da Guarda Municipal e mostrando que a tendência é que cada vez mais ela alcance patamares de excelência, né? A deixar registrado aqui a todos os municípios do Brasil que têm suas guardas municipais o apreço desse podcast Azul Marinho, né? E todos aqueles municípios que ainda estão projetando criar suas guardas, que construam suas guardas, criem suas guardas, porque a segurança pública precisa da atuação do município e as guardas são o caminho. Eu sei que o papo tá bom, mas eu vou pedir permissão aqui para a gente ir para as considerações finais, né? Recebendo aqui essa nobre participação do Coronel Roberto conosco, falando do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e falando também, por que não, da experiência com as guardas municipais e mostrando que Fortaleza conseguiu captar a mensagem, conseguiu se apresentar e conseguiu expandir a sua atuação a partir dessa visão moldada aí nos critérios do Comitê Internacional. Isso para a gente é uma satisfação, mas vamos aqui com para as considerações finais com o nosso amigo Daniel Ramos. Então, eu só queria agradecer, né, agradecer a disponibilidade, né, a presença do Coronel, né, agradecer pelo compartilhamento das informações, certo, do conhecimento, das experiências que ele tem agregado aí durante a vida funcional dele, tá, e dizer que a gente agradece e está sempre também de portas abertas para a gente poder somar para as guardas municipais. Paulo Carvalho. Eu queria agradecer a presença do Paulo Roberto, não chamar de coronel, mas ele disse que não era legal. Não precisa. Não precisa. Só para falar o Paulo, né? Para ficar de Paulo para Paulo para Paulo. Né? Agradecer a presença, é muito importante o trabalho da CICB, certo? Eu, particularmente, não tinha o conhecimento, não tenho ainda, né, o conhecimento de todo o trabalho e dificilmente terei. Mas, assim, já de longe você consegue enxergar a importância do trabalho para a atuação do guarda na rua,
para poder garantir um bom serviço prestado pela instituição, né, para poder fortalecer a instituição e criar essa credibilidade que nós tanto precisamos. Né? Tanto é que ainda é confuso no meio jurídico, né, a atuação da guarda, que tem juiz que determina que a atuação da guarda não pode ser policial, outras que dizem favorável a policial, mas isso é tudo uma questão de protocolo, né, e a CICV está para ajudar, né, nesse sentido de legitimar a ação da guarda, e por isso é importante. E muito obrigado. Geraldo Rodrigues. Eu vou fugir a regras, né? Como sempre eu costumo fazer isso. Ah, lindão. Mas é uma causa justa, tá? Eu gostaria só que o nosso nobre entrevistado respondesse só mais uma pergunta e breve, né? Que eu acho que é uma dúvida de muita gente com relação ao financiamento, né? O CICV, né? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele é uma instituição que, lógico, tem os financiamentos, né? Esses financiamentos vêm da onde e como uma pessoa comum ela pode também fazer doações, como isso é feito? Obrigado, hein? Ajuda bastante a gente, CICV. A gente vive, como eu disse, né, de doações. A gente tem a doação do particular. Então, na nossa página do CICV, né, cicv.com.br, você encontra isso daí, encontra doe, né? Doação, você pode doar ali como pessoa física, tranquilo, né? Quanto que você quer doar? O que você quiser, cara, né? Você entra ali e faz a doação, sem nenhum problema. E temos também empresas que doam para o CICV, né? O escritório que a gente tem em São Paulo trabalha muito nessas questões de doação, mas nem tanto captação de pessoa física, mas pessoas jurídicas, né? E os estados também contribuem. Os estados também, o governo brasileiro contribui também, né? E outros estados também fazem contribuição, né? Então é daí que a gente vive, né? É dessas contribuições, né, que chegam, né? Tanto do Antônio, do Paulo, né, como da empresa XY, do governo A, B, C ou D, né? Então a gente recebe isso de todas as partes. Esse dinheiro fazemos prestação de conta, né? A gente tem uma prestação de conta muito clara, muito transparente, né, para que a pessoa saiba para onde está indo o dinheiro. Falar, se recebemos isso, estamos gastando isso aqui, né? Então isso é importante. Mas na nossa página do CICB você encontra, né? A transparência dessas informações é muito importante. Sim. E já vou adiantar aqui, não sei se ajuda, né? Acredito que sim. Eu vou deixar o link da página na descrição desse vídeo e lá no link, no primeiro comentário fixado com a página, onde tem lá, eu já visitei a página, né? Vi lá a parte de doação, mas também vi a prestação de contas, viu? E para você que tem interesse em ajudar, né, vai ficar aqui o link para poder você conhecer o trabalho da CICV mais profundamente e se tocar no seu coração, quiser ajudar, tá lá. Ok, e agora, para as considerações finais do nosso convidado especial, Coronel Paulo Roberto Batista de Oliveira, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, aquilo que o senhor quiser deixar de mensagem ou de consideração final, já agradecendo a sua participação, a contextualização extremamente importante e relevante do trabalho do Comitê Internacional para a Segurança Pública, tá? De um modo geral aqui, com o carinho e o trato com a Guarda de Fortaleza e tudo aquilo que tem deixado para que ela compartilhe e multiplique isso de conhecimento, né? E para que o senhor possa agora, então, fazer suas considerações finais. Bom, eu que agradeço esse espaço, né? Novamente agradeço em nome do Alexandre Fomissano, que é o nosso chefe de delegação, está baseado lá em Brasília, né? Em meu nome próprio também. E do Mário, né? Porque o Mário é o representante do CICV aqui em Fortaleza, né? Então também vamos buscar, vou deixar o telefone do Mário para vocês, tudo lá do escritório, para poder divulgar, né? Temos essa representação aqui, eu acho que é bem interessante, né, saber. Eu vou dizer que esse diálogo que nós fazemos, né, que eu sempre falo, eu e a Virgínia, né, tem que tratar bem a Virgínia, hein, gente? A Virgínia é a dona do dinheiro, então se você não tratar ela bem, a gente não consegue fazer nada. Então tem que tratar bem a Virgínia. Ela que não vai, então tem que tratar sempre bem. Depois dessa quebra de protocolo que o Geraldo fez para falar de dinheiro... Dinheiro, então, né? Ó, Virgínia, ajuda aí, né? Certo. Ajuda aí para dar tudo certo. A gente tem conversado bastante, né, que esse diálogo que a gente faz com as forças policiais, sim, lógico, a gente quer mitigar a consequência da violência armada, óbvio. Mas a gente quer também trazer segurança jurídica. Nós compreendemos, né, a atuação das forças de segurança, né, seja ela Polícia Militar, Polícia Civil ou a Guarda. A gente entende isso. Nós sabemos que não é um trabalho fácil. Mas, então, trazer essa segurança jurídica da atuação. Os protocolos são um bom caminho? São um ótimo caminho. Isso está
Há várias e vastas literaturas falando que os protocolos trazem segurança jurídica da atuação das forças de segurança. A formação, a capacitação, o treinamento, fundamental. Não tem como a gente fugir disso daí. Né? Então tem que trabalhar essa área realmente, né? Porque você vai internalizando procedimentos. Hoje eu falava lá com os alunos, né? Você tem que ter memória muscular. Né? Se você está trabalhando com o uso principalmente da arma de fogo, você tem que ter memória muscular. E essa memória muscular vai te ajudar a você não cometer nenhum erro. Então, esse trabalho que a gente tem feito com as guardas, com as forças policiais, né? Aqui no Ceará também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né? Lá na Academia Estadual de Segurança Pública, né? Isso tudo vem tentando ajudar, contribuir. Né? O CICV não tem aqui a pretensão de substituir ninguém. Não, pelo contrário, né? Nós estamos aqui para ajudar, só ajudar. Né? Unir esforços. Eu acho que unindo os esforços, né? Seja do CICV, seja do Ministério Público, né? De todas as instituições, quem ganha com isso? A sociedade. No fim, quem ganha é a sociedade. No fim de tudo, quem vai ganhar, quem vai ser o destinatário de tudo é a sociedade. Seja lá do Papicô, seja do Beira-Mar, ou seja daqui. Né? Aqui é Maracanaú. Porque a gente estava numa fronteira ali, né? A gente fala fronteira, não, onde é que eu estou e tal. Não, aqui é Maracanaú. Então todos ganham. Se tem uma força de segurança, seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda, bem formada, bem equipada, bem treinada, com protocolos estabelecidos, com controle, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Né? Inclusive o próprio profissional que trabalha com segurança pública. Então, agradeço, né? Estou à disposição, né? Estou à disposição de todos. Né? Qualquer coisa, já que falo para todas as guardas, lembre, qualquer coisa é com a Márcia, viu? É com a Márcia, viu, Márcia? Você vai estar assistindo, é com a Márcia, ou com o inspetor Távora, ou com o coronel Holanda, né? Porque a gente realmente tem que trabalhar num ponto. E qual é o ponto do CICV? É realmente a Guarda Municipal de Fortaleza. Então, se alguém precisa, e a gente tem feito isso, eu vejo o coronel Holanda, o inspetor Távora e a Márcia, né? Nessa agregação, né? Das outras guardas, trazendo para cá. Né? Então, ele vai acabar nos encontrando aqui e será um prazer estar com vocês aí. Dia 5 de dezembro eu volto, né? Vou dar um pulinho ali no Carabineiro do Chile, na Polícia Nacional do Paraguai, vou ficar um mês viajando, mas em seguida eu já venho para cá de novo. Né? E a gente vai ter aí mais terceiro curso. Vai ser bacana, vai ser muito bom. Eu que agradeço aí, um abraço a todos, sejam muito felizes. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Azul Marinho, um canal dedicado para todas as guardas municipais do Brasil. E até a próxima.